O MTST invade o tal do triplex que foi utilizado como prova para prender o ex-presidente Lula e demonstra que, na verdade, tudo se trata de uma farsa. O canal Notícias Comentadas resolveu apurar, então, todos os fatos que foram levantados e também lembrar a você que esse caso não foi devidamente explorado pela grande mídia, o que prova também que a grande mídia, junto com a justiça, como não houve manifestações muito grandes, são cúmplices de uma falsa acusação que coloca o ex-presidente Lula na cadeia. Fica cada vez mais claro que o motivo de colocar Lula na cadeia é o motivo eleitoral e que Lula hoje é um preso político. Seja bem-vindo aqui ao canal Notícias Comentadas. Eu vou lhe mostrar como a mídia colaborou para criar essa imagem de que o triplex era algo muito luxuoso e que o MTST acabou provando que trata-se de um apartamento até de categorias inferiores, também chamado de três Minha Casa Minha Vida, um em cima do outro. Me acompanhem e a gente vai ver isso juntos. Bom, minha gente, antes de tudo, vamos entender que o MTST invadiu o triplex do Lula. E existem alguns vídeos aqui colocados no YouTube que mostram, então, como é a aparência desse triplex. Você está vendo aqui essa piscina, por exemplo, toda imunda. Uma piscina pequena, que cabe talvez uma pessoa aí dentro, duas pessoas no máximo. Você está vendo aí material de madeira, de não muito alta qualidade. Eu vou deixar aqui os links para que vocês possam ver o vídeo. Mas eu vou acelerar aqui, digamos aqui, a velocidade para que a gente possa ver isso mais rápido. Você vê um chão também muito danificado, portas pequenas, escada muito barata, né? Eu não tenho aqui o mármore também de uma qualidade também. Se isso aqui for mármore, não parece muito ser mármore. O chão, o piso, não tem nada de luxo. As escadas muito, assim, você nota o ferro dessas escadas aqui, você vê que isso é de qualidade realmente de Minha Casa Minha Vida. É um negócio realmente muito barato, né? E você vai então vendo, por exemplo, a cozinha do triplex, que a gente vai ver também em algumas fotos, deixa eu ver se eu acho aqui na frente, nesse mesmo vídeo, algo realmente muito, muito barato. E eu faço, aqui nesse outro vídeo você tem uma imagem da cozinha, né? Você vê que uma cozinha dessa aqui você compra na Casa Bahia ou então numa loja realmente muito barato. Um fogão de 4 bocas, entendeu? E uma cozinha totalmente simples e realmente muito barata. Aí a gente parte para a gente, depois de identificar que o triplex realmente é uma coisa barata, um negócio, um apartamento, que você, se você pensar que um ex-presidente que comandou o país durante 8 anos e comandou um orçamento de um PIB de 2,5 trilhões de dólares, vai se preocupar em se corromper com um apartamento desse, é realmente, digamos assim, esnobar da capacidade de pensar do povo. Eu vou colocar aqui, olha, custou cozinha triplex. Uma outra notícia que eu acabei esquecendo, né? OAB gastou 380 mil, deixa eu ver aqui uma notícia aqui, olha, isso aqui também precisa ser falado, né? Que também foi falado isso no depoimento da OAB, então é isso aqui. Essa notícia comprova o seguinte, que a defesa de Lula disse que ele comprou o código cooperativo não imóvel, segundo está lá, a gente pode comprar. OAB gastou 380 mil reais para mobiliar triplex que seria de Lula. E quando você vê aqui nas imagens, você vê os 380 mil reais representados através dessa imagem aí. O apartamento com uma mobília muito barata, de fato, realmente muito barata. Deixa eu colocar aqui é que tem 2 beliches, né? Aqui, ó, bem aqui nessa parte. Deixa eu acelerar aqui também, velocidade, para que a gente não perca muito tempo. Olha aqui, esse é uma cama, né? Qual é a justificativa para isso aqui custar 380 mil? Só que isso foi usado como prova para prender o Lula. Então veja o que está se tratando aqui. Um chão todo danificado, não tem um piso especial, sabe? As escadas são realmente muito baratas, a cozinha muito barata, o chão barato, as portas, olha, observe que essas portas são portas daquelas mais baratas que você compra, ó, essa porta aqui que eu estou falando. Isso aqui, minha gente, é o modelo mais barato de porta que tem em qualquer mercado.
essa pia o mais barato de porta. E eu vou confrontar novamente com a reportagem que diz aqui, em 2016, que a OAS gastou 380 mil reais para mobiliar o triplex que seria de Lula. Tá? E isso aqui foi colocado como prova aqui pelo Ministério Público, acusando o Lula de que ele teria tido essa vantagem, essa tal vantagem. Né? Então, veja onde é que foram parar aqui os 380 mil reais. Uma grade aqui também muito michuruca, o resto da cozinha você vê um micro-ondas, parede simples, sem tratamento nenhum. Então vou deixar aqui o link e é importante que você entenda que realmente esse triplex, o que tem dentro dele, talvez você gaste R$1.000 para fazer uma reforma aí, porque assim, se fossem gastos 380 mil reais para mobiliar um triplex, para dar para o Lula, então você veria, sabe, um chão de qualidade, azulejos de alta qualidade, torneiras, quem sabe torneira de ouro, sabe, guarda-roupas de última moda, os designs, todos assim, uma coisa excelente. Mas nada disso foi constatado no triplex. Tá? Então, isso aqui é uma prova falsa. Para a gente entender a acusação, eu vou levar aqui essa outra reportagem de 2018, em abril de 2018, que foi justamente quando houve a condenação do Lula, e aqui a gente vai entender o que motivou a condenação do Lula, que foi condenado a 12 anos e 1 mês. E aqui no jornal ele diz, ó, ele fala aqui dessa parte, veja as provas que basearam a decisão do TRF4. Na corrupção e lavagem de dinheiro, bem aqui. Lula foi acusado pelo Ministério de receber propina da OAS. A suposta vantagem no valor de 2,2 milhões teria saído uma conta propina destinada ao PT em troca de favorecimento da empresa no contrato da Petrobras. Ainda segundo o Ministério Público e corroborado pelos desembargadores, a vantagem foi paga na forma da reserva e reforma do apartamento triplex no Guarujá, cuja propriedade teria sido ocultada às autoridades. Bom, então a acusação aqui do Ministério Público, e eu espero que vocês compartilhem esse vídeo para quem sabe chegar nos advogados de Lula ou nas pessoas que podem tomar alguma providência, ou quem sabe algum advogado entrar com um pedido extra aí, independente dos advogados de Lula, para demonstrar que isso aqui é uma farsa e que a acusação do Ministério Público é, no mínimo, irresponsável, mentirosa e, digamos assim, o Ministério Público deve ser processado por calúnia e difamação. Porque o Ministério Público teve acesso a esse apartamento e pôde constatar que ali nunca houve uma reforma de 380 mil. Só que o que ele fez? Colocou isso na acusação e aqui diz que, segundo aqui o Globo, que a vantagem foi paga na forma de reserva e reforma do apartamento. Cuja propriedade teria sido ocultada. Um dos depoimentos que baseou a acusação do Ministério Público, a sentença de Moro, é do ex-presidente também condenado no processo. Confirmou a sentença, tá? Aí você vê aqui, segundo os embargadores, embora não tenha havido transferência formal para Lula, o imóvel estava reservado para ele. Então o Ministério Público tem noção aqui do que está reservado ou não. O que configura, segundo os embargadores, tentativa de ocultar patrimônio. Além disso, apesar de que possa ter havido, não ter havido ato de ofício na forma do contrapartida da empresa, somente a aceitação da promessa de receber a vantagem devida mediante o poder de conceder o benefício já configura corrupção por parte do presidente. Então ele também tem ciência, apesar de não conseguir provar, que houve aceitação da promessa de receber vantagem. Os desembargadores ainda consideraram que os fatos investigados na operação revelam práticas de compra e apoio políticos de partidos idênticas ao caso do Mensalão. Além do depoimento de Léo Pinheiro, o processo também tem relato de diversas testemunhas que alegam ter visto Lula e sua mulher, Maria, no triplex, tarará. Também foram considerados, e aqui é interessante nesse último parágrafo, também foram considerados testemunhos de diretores da OAS que afirmam que a realização de benfeitorias e a instalação de móveis sob medida no imóvel correspondem a uma reforma personalizada. Minha gente, por que eu estou lendo isso aqui tudo? É porque assim, foi falado e foi pego pelo Ministério Público a afirmação de que teria sido feita uma reforma personalizada, imóveis sob medida, tá? E instalações, né, e benfeitorias que foram exclusivas para Lula. E eu peço para que você reveja os vídeos.
Porque aqui não há nenhum imóvel feito sob medida para ninguém. O que tem aqui é um fogãozinho muito vagabundo de quatro bocas, uma pia comprada em qualquer supermercado, sabe, em qualquer mercado de construção, quem sabe até supermercado também, camas absolutamente normais. O que tem aqui de feito sob medida, minha gente? Guarda-roupas totalmente normais e não há provas aqui nenhuma de que tenha sido feito benfeitorias, como diz o Ministério Público, nesse triplex aqui, que realmente você possa reconhecer, realmente isso aqui foi feito para o Lula. Tá? O que eu vejo é que o Ministério Público, se isso aqui for verdade, se essa acusação aqui for verdade, isso está na acusação, né, nas 290 páginas que eles tiveram que elaborar e escrever porque não tiveram a prova decisiva contra Lula, né, que é um ato irresponsável do Ministério Público, e todo o Ministério Público, desde o começo lá em São Paulo, assim como da República de Curitiba, devem ser processados e levados à prisão por calúnia e difamação, por inventar processos. O Sérgio Moro também pode ser processado nesse processo e pode ser responsabilizado por, sem provas, colocar um inocente na cadeia. É hora de se tomar providências contra esses julgadores a serviço de sei lá quem. Porque, pense comigo, o que é que leva toda uma gama de procuradores e um juiz criarem provas, acusarem alguém, colocar alguém na prisão sem prova nenhuma e criar todo um processo em conluio com a imprensa para colocar alguém na prisão? A serviço de quem? A pergunta é isso. A serviço de quem estaria? Quem é o maior interessado na prisão do Lula? Vamos levantar algumas possibilidades. Seriam aqui exclusivamente preconceito ao nordestino, preconceito a alguém que veio de baixo e conseguiu fazer melhor do que qualquer outro presidente na história do Brasil, ou estariam eles a serviço de uma grande empresa que está pagando para que eles façam isso? Ou o que motivou o Ministério Público a levantar uma calúnia, uma difamação, uma mentira para colocar um inocente na cadeia? Repito, por que eu estou falando isso? Porque aqui está dizendo, primeiro, que a OAS gastou 380 mil para mobiliar e reformar o apartamento, caso há benfeitorias. Segundo aqui a Globo, o Ministério Público utilizou essas testemunhas dizendo que foram feitas benfeitorias e instalação de imóveis sob medida no imóvel, que corresponde a uma reforma personalizada. E a invasão do MST demonstra, em vários vídeos, que isso é mentira. Não existe outra palavra melhor para isso. Não é bem verdade, não, é mentira. Se é mentira, essa turma precisa ser responsabilizada. E na minha opinião, se os advogados do Lula estiverem me escutando, isso independe do processo de provar a inocência do Lula. Isso aqui é um outro processo que tem que ser aberto, responsabilizando todos esses irresponsáveis pela mentira. Isso é independente do processo do Lula. Simplesmente, o juiz Sérgio Moro precisa ser processado, os procuradores precisam ser processados, todo mundo que aceitou essa farsa para prender o presidente Lula. Agora a gente passa a uma segunda parte desse documentário, que a gente acaba fazendo o documentário, e mostrar o papel da mídia dentro desse contexto. A notícia foi publicada na Gazeta do Povo e em vários outros jornais, dizendo que a reforma do triplex teria custado 1,2 milhões de reais, diz executivo da OAS. O senhor Fábio Orianomini também, portanto, deve ser processado e pressionado a informar a serviço de quem ele estava quando falou uma mentira dessa. Porque a gente sabe que ali não tem cozinha de 380 mil, muito menos reforma de 1,2 milhões de reais. Correto? Outra coisa que a gente sabe é que aquele apartamento, que como está falando aqui, que foi avaliado em 2,2 milhões, muito dificilmente vale isso. Vai ser muito bacana quando esse apartamento for leiloado. Eu estou aqui na minha curiosidade, porque eles falam que o valor seria de 2,2 milhões. Eu estou aqui na minha curiosidade de ver quem vai pagar esse valor nesse leilão. Ainda mais nas condições que ele se encontra. Se esse valor não for atingido, alguém precisa ser responsabilizado, porque alguém mentiu e superfaturou um apartamento que são três
Minha Casa Minha Vida, colocou em cima do outro e quer vender agora por 2 milhões, quer botar esse valor só para incriminar o Lula. Eu acho que foi um tiro no pé que o Sérgio Moro deu, ele não percebeu isso, né? Na ganância e na vontade dele, não contava que o apartamento ia ser invadido, contava com o apoio da grande mídia, e eu vou já mostrar, vou provar a você que a grande mídia acobertou a República de Curitiba para fazer essa acusação, publicando fotos falsas sobre o triplex, né? A grande mídia também envolvida com esse caso, também precisa ser processada por caluniar e inventar mentiras. Trabalharam juntos, sim, para condenar o Lula. Correto? Então, vamos aguardar o leilão, o tal do leilão. A não ser que apareça alguém querendo salvar eles, que dê 5 milhões nesse triplex, né? Mas é muito improvável que alguém vá dar 2,2 milhões no triplex desse. E aí você pensa, se o triplex vale 2,2, com mais 1,2 milhão de reforma, ele foi para 3 milhões e 400. Quem é que vai dar esse valor nesse triplex? Agora vamos à parte da imprensa. Aqui no site Notícias do R7 da Rede Record, ele publicou aqui algumas fotos, né? Ele diz aqui, ó, foto Estadão Conteúdo. Segundo ele aqui é do Estadão aqui, ó. O juiz, então aqui foi publicado no Estadão, replicado pelo R7. Só que eu não achei isso daqui mais em outro site. O juiz Sérgio Moro condenou na sexta-feira, o Luiz, no caso do triplex, no âmbito da operação. O ex-presidente respondia pelo crime de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, esse dinheiro, teria sido reforma, papapá. E aqui ele publica algumas fotos do que seria o apartamento de Lula. Para a gente entender isso, antes você precisa entender o seguinte. Aqui no Brasil 247, ele publicou aqui no dia 17 de abril de 2018, justamente ontem, né, que o R7 apaga a reportagem que mostrava um triplex luxuoso. O site R7 apagou a reportagem de julho de 2007, quando o apartamento de Guarujá foi atribuído ao ex-presidente pela Operação Lava Jato. Foi mostrado de forma luxuosa. Nessa segunda-feira, invadiram para lá. Eu fiz uma busca aqui no Google e, de fato, né, a publicação aqui de julho de 2017, quando você vê aqui, ó, notícias r7.com, e aqui a notícia, causa da condenação, conheça o triplex no Guarujá, fotos. É o suficiente para a gente entender que realmente eles publicaram isso. Depois eles vão apagar também isso aqui do Google, mas por enquanto o canal Notícias Comentadas conseguiu capturar. Quando você clica aqui em cima e abre uma outra aba aqui, ó, aí realmente dá um erro 404 aqui, dizendo que essa página não foi encontrada. E aí aparece a página principal do R7. Ou seja, rapidamente eles foram lá, né, depois da invasão do MST, e apagaram a página da calúnia que eles fizeram. A página não existe mais. De fato, é verdade. Só que eles deram azar porque em algum lugar dentro do site deles, e aqui está o domínio, domínio noticias.r7.com, é o mesmo domínio daqui, ó. Aliás, aqui, ó, www.r7.com não é o mesmo domínio, mas vamos ver uma coisa aqui, né? Quando você clica numa notícia, aí sim aparece aqui o domínio, que é o mesmo de lá. Aquela é porque a capa, entendeu? Aqui, ó, não aparece, né? R7, tá, não aparece. Mas quando você clica em qualquer notícia, aí aparece lá o domínio. https://noticias.r7.com. Exatamente o mesmo domínio que aparece aqui, tá? Noticias.r7.com, ou seja, é o mesmo site. Só que dentro do contexto lá do site do R7, com certeza eles não viram que isso aqui ainda estava publicado. E aí o canal Notícias Comentadas vai mostrar as fotos que eles publicaram como sendo do triplex. Começa com essa aqui. Né? A família teria construído um elevador particular interligando os 3 pisos do imóvel. E aí você vê essa foto aqui, eles insinuando que isso aqui é no triplex. Vamos contextualizar, isso aqui é na verdade o triplex. Na verdade eu vou pegar uma outra foto aqui do MTST que está dizendo o seguinte: onde foi parar a reforma de 1 milhão no triplex que Moro afirma ter ocorrido? Essas aqui são as fotos que você vê. Piscina toda poluída, escada barata, cozinha barata, tudo barato. É isso aqui que é o triplex. Isso aqui é o triplex. Mas o R7 publicou que o triplex seria isso aqui. Essa é uma outra foto pequena, ela some, né? Aí isso aqui também seria o triplex.
Isso foi colocado para a opinião pública, minha gente, para fazer uma lavagem, né? Lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Entendeu? Aí a foto aqui com uma mobília. Tá? Aí outra foto aqui com mobília. Tudo mobiliado certinho. Né? A piscina, você vê aqui que a piscina é quadrada. Você vê, e na verdade, quando você olha lá a foto da piscina, se eu não me engano, ela não é quadrada. Ah, é quadrada sim. É quadrada. Bom, tá aqui. Né? Mas eles colocaram então essa foto, tá? Aqui outra foto, aí você vê realmente apartamento de luxo, né? Olha o tamanho disso aqui. E o triplex, quando você vê na imagem, ele tá longe de ter esse tamanho, mas muito longe. Aqui piscinas, imagens e pronto. Essas foram as imagens publicadas pelo site da Record. Ele diz aqui embaixo foto reprodução, que seria do Estadão. Quando a gente vê aqui, ó, conheça os detalhes do caso triplex. Aí, ó, não tem mais aqui a notícia, deixa eu ver, PT, imagem do triplex, isso aqui é antiga, né? Nos resta, ó, em abril de 2017, conheço o empresário que acusou Lula, para lá. Mas cadê as fotos do triplex? Já não tem mais, você não acha. Ou seja, o que eu acho? Também o jornal R7, assim como o Estadão, como ele diz aqui na primeira foto, precisam ser responsabilizados pela difamação que fizeram. Aqui ele está dizendo que é o Estadão, o R7. E o que acontece? Um site desses cria uma mentira e os outros saem replicando. Aí você não sabe mais quem foi que falou e sai fazendo lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Tá? O MTST faz a pergunta: onde foi parar a reforma de 1 milhão no triplex? Tá? No final, nós temos aqui, então, o Brasil 247, como eu tinha falando. O R7 apaga a reportagem, a gente vê isso aqui. E você vê também alguns vídeos que eu estava tentando procurar. Aqui tem um outro vídeo que eu vou deixar o link, então, à disposição para vocês. Bom, minha gente, o que eu acho? Eu acho que a República de Curitiba deve ser responsabilizada pela mentira que criou. Segundo o que a gente está vendo aqui, é tudo mentira. A acusação que levou o ex-presidente Lula à prisão, ela não tem base de sustentação, porque não teve reforma ali de 1 milhão e outra coisa, esse apartamento não vale 2,2 milhões. Então, toda a base que sustenta a denúncia, a tal prova que o apartamento seria do Lula, ela é uma mentira. Se as benfeitorias que foram alegadas pelo Ministério Público são uma mentira, então, o que é verdade nesse caso? Tá? Porque o que foi utilizado pelo Ministério Público é que as benfeitorias também seriam provas de que o apartamento foi personalizado extra para o Lula e sua família, o que é uma mentira. Não tem nada de personalização naquele apartamento. Então está na hora de desmascarar isso e processar algumas pessoas e colocar algumas pessoas na cadeia. Na minha opinião, que não sou jurista, eu acho que se um juiz aprova uma coisa dessa, um escândalo desse de um Ministério Público, ele se torna também cúmplice. Porque, no mínimo, um juiz teria que verificar se essas provas realmente são assim. E aí eu esqueci de fazer uma outra coisa, que é o seguinte: o Moro, ele contratou perícia, né? E antes que eu esqueça, tá? Perícia, instaura inquérito e perícia, analisa danos à invasão do triplex, tá? Em triplex de Lula, mostra a perícia de Moro, ó, aqui. Ele contratou uma perícia, que triplex do Guarujá atribuído ao Lula vale 2,2 milhões, mostra a perícia de Moro. Na avaliação judicial, esse site cheio de propaganda, também foram encontrados um fogão, um exaustor, uma geladeira sem uso e desligados. Isso aqui é em fevereiro. No imóvel, além de armários e cama em bom estado de conservação. Mas com certeza que não vale 380 mil. Tá? Laudo que faz a avaliação judicial do triplex atribuído ao Lula mostrou que o apartamento vale 2,2 milhões, informa a coluna de Mônica Borgo no jornal Folha de São Paulo. Correto? Então, aqui, eles já tinham ciência, eles conheciam o que tinha de fato dentro do triplex. E ele sabia que aquilo ali não era verdade. Resta saber agora o valor do triplex. Estou curioso para saber por quanto esse triplex vai ser vendido. Né? E que o Moro sabia exatamente o que tinha lá dentro, porque ele contratou perícia para analisar o apartamento. Então, se ele aprovou isso,
O imóvel possui piso frio em todos os cômodos e armários planejados nos quartos, cozinha, área de serviço, área externa e banheiros, aponta o documento. Tá? Então, se ele aprovou isso, então realmente eu acho que o juiz também deve ser responsabilizado. Mas eu quero saber a sua opinião. Eu estava mostrando aqui, nem vi que eu estava mostrando a minha própria tela, né? A imagem é isso aqui da notícia. O triplex do Guarujá atribuído Lula vale 2 milhões. Está aqui, ó. Na avaliação também foram encurtado fogão, mostra perícia de Moro. Então essa aqui é a notícia que está falando da perícia do Moro. Eu quero saber agora, então, a sua opinião sobre esse caso do triplex. O que você acha disso? Né? E, claro, não esqueça de compartilhar esse vídeo em todas as redes sociais para que a gente leve a verdade até onde ela precisa aparecer. Um grande abraço e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!